Olá, bom dia, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o nosso culto, que é em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quero saudá-los com uma palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 33 ao 40, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Queridos, provavelmente o salmista, relatando aqui o seu relacionamento com Deus, vê claramente que a melhor escolha para as nossas vidas é fazer a vontade de Deus. Se queremos ter paz, se queremos viver uma verdadeira alegria, se queremos viver uma vida de satisfação, que busquemos a vontade do nosso Deus. Assim como o salmista diz, é na tua vontade, Deus, é na tua vontade que eu me satisfaço. Assim também, o nosso Deus nos convida a buscar a sua vontade, a fazer o que lhe agrada, também através das nossas vidas, através das nossas escolhas. Que também nesse tempo de culto possamos ouvir qual é a vontade de Deus para a nossa caminhada. Quero nesse momento então orar contigo, também pedindo para que o nosso Deus abençoe o nosso tempo de culto. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos nos encontrar, Senhor, também de forma virtual, nesse tempo onde cada família está em sua casa, reunida, também celebrando, louvando e adorando o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos desses mais uma semana. Obrigado porque mais uma vez nós podemos ouvir da Tua voz. Que também nesse tempo de culto Tu venhas nos abraçar, nos acolher. Também que possamos nos sentir seguros, ouvindo a Tua voz. Senhor, nós temos também nesse tempo preparado algo, mas que aquilo que vamos ouvir agora não venha de pessoas, não venha de homens e mulheres, mas que possa vir de fato de Ti. Que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos conduzindo nesse tempo, que possamos ouvir, abrir os nossos corações para aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Pai, também perdoa-nos, Senhor, pelas muitas vezes que falhamos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós decidimos fazer as coisas conforme a nossa vontade. Por isso, Senhor, Te pedimos que Tu estejas, Senhor, através da Tua misericórdia e da Tua graça, renovando também as nossas vidas, também nos trazendo paz aos nossos corações. Obrigado, Senhor, que Tu enviasses o Teu Filho para cada um de nós. E através do sacrifício de Jesus, nós podemos novamente estar em Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado também que podemos participar desse culto. Em nome de Jesus. Amém.
contar uma história para vocês, uma história muito legal, que está escrito aqui na Bíblia. Está escrito em Lucas 10, 38, 42. É de duas irmãs que eram totalmente diferentes uma da outra. Pois é, crianças, um dia Jesus estava passeando com seus discípulos. Estavam indo a estrada fora. De repente chegaram na casa de duas irmãs. O nome delas era Marta e Maria. Então, Marta avistou Jesus e viu que era Jesus que estava vindo e chamou: Maria, Maria, venha ver quem está vindo. Maria veio, chegou e se assentou perto de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. Marta estava muito preocupada com todos os afazeres da casa. Ela limpava tudo, arrumava. Queria fazer um cafezinho bem gostoso também. E estava já ficando cansada. E Maria estava ali sentada ouvindo Jesus. Então Marta chegou na frente de Jesus irritada e disse: Senhor, Senhor, você não vê que minha irmã fica ali sentada sem fazer nada e eu com todos os afazeres já estou cansada? O Senhor olhou para ela e disse: Marta, Marta, você anda muito ansiosa com as coisas, você tem que se aquietar mais. Maria está fazendo a coisa correta, ouvindo da minha palavra, o que ninguém pode tirar dela, o que ela está aprendendo. É verdade, né, crianças? Maria estava certa, sentada lá ouvindo de Jesus. Que tudo que a gente aprende de Jesus, ninguém pode tirar da gente. É o que a gente aprende, a gente pode viver o nosso dia a dia. E a Marta estava preocupada com os afazeres. Assim, muitas vezes, agimos em nossa vida também. Se preocupamos com as coisas que tem para fazer e esquecemos da coisa mais importante que é Jesus na nossa vida. Mas também é importante também a gente ter as coisas organizadas, mas também é importante nós ficar quietinhos e ouvindo também da palavra de Deus. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Um forte abraço! E nesse momento quero passar para a palavra do dia de hoje, que encontramos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 ao 11, que diz assim: Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar dele, ele morrerá por sua iniquidade e você estará livre da sua responsabilidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Queridos, esta palavra é uma palavra dura, mas ao mesmo tempo nos traz conforto. Nesse diálogo entre Deus e o profeta Ezequiel, Deus traz uma palavra em específico. O profeta Ezequiel, por vezes, levava a palavra do Senhor também a nações vizinhas, a outros povos. Mas nesse momento, Deus lembra Ezequiel de que Deus escolheu Ezequiel para ser atalaia sobre a nação de Israel. Precisamos entender o que fazia o atalaia, qual era a sua função. Naquele tempo, as cidades eram protegidas por muralhas. Assim, poderiam se proteger de ataques inimigos de outras nações, outros povos. Mas isso não era garantia de segurança total.
Era necessário também que pessoas de dentro das nações, de dentro das cidades, dos povos, também ficassem de vigia, ficassem olhando para que não fossem surpreendidos por algum ataque. Então o vigia ficava normalmente em cima dos muros da cidade, em locais onde pudessem ter boa visão, e assim pudessem também ver se alguém se aproximava, se era uma boa notícia ou se era um ataque surpresa. Por exemplo, quando nós olhamos em 2 Samuel, capítulo 18, 24, nós vemos que lá o vigia, o atalaia, vê um homem vindo em direção a Jerusalém e grita ao rei Davi dizendo: vem um homem, e esse homem vem só. E Davi diz: se ele vem só, ele vem trazer boas notícias. E de fato, era um homem conhecido, alguém que trouxe boas notícias naquele momento. Mas por vezes, o vigia, o atalaia, era responsável de avisar ataques surpresas de outros povos, outras nações. Então era uma grande responsabilidade. Por exemplo, se o atalaia decidisse descansar em seu turno e viesse um povo de surpresa para atacar aquela cidade, o que iria acontecer? Aquela cidade estaria despreparada para o ataque e seria surpreendida. E provavelmente haveria ali grande destruição, grande perda. Ou talvez, se o atalaia, o vigia, pensasse assim: bom, eu estou vendo o perigo se aproximar, mas eu vou cuidar de mim, eu vou me proteger, eu não vou avisar os outros, eles que se virem. O problema seria o mesmo. É como se não tivesse nenhum vigia naquele lugar. Ou então poderia acontecer, por exemplo, do vigia, do atalaia, enxergar algo que não fosse verdade. Ele poderia ver alguém se aproximar e identificar como inimigo, mesmo não sendo. Então aquela pessoa que talvez poderia estar trazendo notícias boas, poderia ser surpreendido por um contra-ataque. A cidade estaria preparada para proteger-se e assim poderia tirar a vida de um homem inocente. Então, por vezes, um vigia que não visse a real situação poderia trazer um problema ainda maior. Então, quando o atalaia dava uma notícia, um aviso, ele tinha que ter certeza do que estava acontecendo. Ele não poderia trazer uma meia informação para o rei, para os soldados. Ele tinha que garantir que aquelas pessoas que estavam se aproximando de fato eram inimigas. Mas aqui, neste momento, Deus está falando com Ezequiel e não está falando para Ezequiel ficar em cima dos muros da cidade e observando se está vindo algum inimigo contra Israel ou algo assim. Mas sim que Ezequiel deveria avisar o povo de um outro perigo, não de um ataque vizinho, mas sim do perigo que estava dentro da nação, que era a sua maldade, a sua ganância. As pessoas estavam se desviando da vontade de Deus, estavam vivendo uma vida iníqua diante do Senhor, desrespeitando todas as suas ordens. Assim, Deus lembra Ezequiel de que a responsabilidade dele era de avisar o povo para que voltasse para os caminhos do Senhor, que houvesse ali uma conversão, para que essas pessoas pudessem ser salvas. Deus diz a Ezequiel: se porventura essas pessoas não ouvirem o que você tem dito, você não é culpado da iniquidade dessas pessoas, da destruição dessas pessoas. Mas se essas pessoas vierem a ser destruídas, porque você não avisou, você é responsável também pela vida dessas pessoas. O que essa palavra também quer dizer a nós? O que será que Deus espera de nós?
Será que nós também somos chamados para sermos atalaias? Pois bem, precisamos olhar para o Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o texto ali diz que nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos nação santa, eleita, para proclamar o Evangelho da salvação. Ora, se Deus nos escolheu para proclamarmos o Evangelho da salvação, é uma ordem que devemos cumprir. E cai sobre nós também essa responsabilidade. Quando as pessoas não são avisadas do que pode vir, nós também somos responsáveis por isso. E a palavra lá diz que todos são responsáveis. Não é só o líder da igreja, não é só o pastor, mas sim toda a igreja, todos que conhecem a Cristo. Lá no texto de Mateus 28, versículos 19 e 20, Jesus, quando envia os seus discípulos, ele diz assim: ide a todos os povos, a todas as nações, batizando e ensinando. Mas esse ide significa, no momento em que você estiver caminhando comigo, desde o momento que você estiver comigo, você vai anunciar a palavra em toda a sua caminhada. Em toda a sua trajetória, você vai anunciar e ensinar o Evangelho da salvação. Queridos, nós vivemos em tempos tão difíceis. Nós vemos tanta maldade, tanta destruição, tanta morte à nossa volta. E eu não falo de morte física, mas morte no sentido de destruição. Pessoas que andam longe da vontade de Deus. São levadas pelos vícios, pelos prazeres, pela ganância, pela maldade. E o que nós, como igreja, como nação eleita, como atalaias de Deus, fazemos? Temos nós coragem também de anunciar o Evangelho, de lembrar as pessoas de que existe um caminho, uma verdade, que é Jesus Cristo, que Deus também quer que todos tenham vida em abundância. O próprio Deus diz: fale em meu nome. E eu quero destacar o versículo 11 que diz assim: digo-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Vejam, Deus está dizendo: eu não me alegro com a destruição, com a morte. O meu desejo não é condenação para as pessoas. Eu quero sim que as pessoas se voltem. O texto continua dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos, convertam-se para o Senhor. Queridos, assim como em algum momento da tua vida, eu creio que você, como eu, também tivemos um encontro com a palavra do Senhor. Este encontro nos fez novas criaturas. Nos fez também pessoas abençoadas por Deus. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Mas o desejo de Deus é que essa fé não fique apenas conosco. Nós não podemos ser como um atalaia, um vigia, que se preocupa apenas consigo, que vê o perigo alcançando as pessoas à nossa volta e diz: não é comigo. Ele com os seus problemas, eu com os meus, eu não estou nem aí. Não podemos pensar desta maneira. E como então devemos agir? Onde podemos ser atalaias do Senhor? Primeiramente, eu diria, devemos começar dentro das nossas casas. O que os pais e mães,
vocês, pais e mães, estão ensinando para os seus filhos? Qual o caminho que nós ensinamos para as próximas gerações? Estamos alertando os mais jovens dos maus caminhos, do que os vícios trazem, do que os prazeres desse mundo levam os jovens, para onde eles levam? A bebida, as drogas, a prostituição, a internet, que muitas vezes pode ajudar, mas também pode levar os nossos olhos a pecar. Depois, se olharmos, nós somos chamados também a vivermos em sociedade. Também como igreja, nós somos chamados a sermos sal e luz nesse mundo. Eu não posso ficar dentro do saleiro, eu preciso estar também em contato com as pessoas. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, trazer uma palavra também para aquele que está desviado. Não devemos e não temos autoridade para julgar as pessoas, mas sim, Deus nos dá a oportunidade e nos autoriza, em seu nome, a pregar o seu amor, de lembrar que Deus tem algo, um propósito maior para a vida de cada uma daquelas pessoas que estão se perdendo, para aquelas pessoas que decidiram tomar um caminho diferente, que estão num caminho de destruição. Nós vemos muitas vezes as pessoas tristes, se lamentando, pessoas que por vezes chegam ao ponto de pensar ou até tiram as suas próprias vidas, porque não vem sentido na vida que levam. Pois bem, essas pessoas ainda não encontraram o Evangelho da salvação, provavelmente. Essas pessoas não tiveram contato com Deus, não encontraram-se com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez foi porque não estamos cumprindo nosso papel de anunciar, de levar esta palavra também a estas pessoas. Que Deus nos conduza nesse tempo. Eu não sei, você que está me assistindo nesse tempo, talvez você possa dizer assim, mas eu mesmo estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu tenho me rebelado contra a sua vontade, tenho feito a minha vontade apenas. Você pode fazer como o filho pródigo, que voltou correndo para os braços do pai, e aquele pai estava de braços abertos para recebê-lo. Deus tem prazer em ver os seus voltando para perto dele. Assim também, se você já está em Cristo, lembre-se que nós temos essa responsabilidade. Deus deu a nós essa responsabilidade de ir e pregar o Evangelho. Somos a nação eleita por Deus para proclamar o Evangelho da salvação. Que Deus possa nos encorajar, Deus possa nos incomodar com essa palavra, que possamos levá-la a sério também, que possamos fazer a nossa parte. E eu tenho certeza, assim como lá no início desse culto, o Salmo 119 nos diz que fazer a vontade de Deus, viver os seus preceitos, obedecê-lo, é a melhor escolha, é o que mais pode nos dar prazer nesta vida. Que Deus te abençoe, te guarde também nessa palavra e nessa função de sermos atalaias, anunciantes da verdade. Amém. Mas
E nesse momento quero passar para alguns avisos. Na última semana, o presbitério paroquial se reuniu para conversar sobre o retorno de algumas atividades presenciais. Lembramos que as normas estabelecidas devem ser cumpridas: distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, também 30% da ocupação do espaço. Tendo dito isso, também lembramos das pessoas que estão no grupo de risco. Você que é do grupo de risco, você não está proibido a participar dos nossos encontros presenciais. Mas também pedimos que, se possível, permaneça em casa. Cuide-se. Vamos esperar mais um pouco para esse retorno de toda a comunidade. Assim também, quero passar nesse momento para os avisos esses também que deixarei no final desse vídeo, por escrito. No dia 8, terça-feira desta semana, teremos uma reunião lá no presbitério da comunidade Fundos Aurora. No dia 10, teremos o retorno do encontro de casais, quinta-feira, às 8 horas, lá na comunidade do centro. Teremos 2 cultos presenciais no mês de setembro, um em cada comunidade. No dia 13 de setembro, teremos o culto domingo pela manhã, às 9h30 na comunidade do centro. No dia 20, teremos culto domingo pela manhã, às 9 horas, na comunidade Fundos Aurora. Lembro também, quem quiser conversar comigo ou receber uma visita, poderá entrar em contato através do telefone que também deixarei no final deste vídeo. Estamos chegando ao fim deste culto. Também quero ainda dirigi-los em uma palavra de oração. Querido e santo Deus, obrigado, Pai, também por esse tempo de culto. Obrigado, Senhor, também que a Tua palavra nos alcança e o Teu amor também nos constrange, Senhor. O Teu desejo, Pai, é que tenhamos uma vida de abundância, uma vida de verdade. Ensina-nos, Senhor, também a buscar a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a ter mais coragem, Senhor, também para sermos como atalaias, como vigias, também anunciantes do Teu Evangelho. Que possamos, como igreja, também anunciar, através de palavras e ações, aquilo que vem de Ti, aquilo que traz vida aos nossos corações. Pai, também quero nesse momento orar também pelo nosso país, pela nossa economia, pela nossa política, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa sociedade de forma geral. Passamos por tempos difíceis, Senhor, tempos complicados, mas também nesses tempos difíceis Tu tens nos consolado, Tu tens nos orientado, Tu tens nos fortalecido, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. E também nesta manhã, Senhor, nós como igreja também clamamos a Ti, Senhor, que Tu estejas cuidando de cada um de nós. Que, se possível, Pai, estejas aliviando as dores deste mundo. Também que possamos sempre buscar a Tua vontade, também a Tua presença, dia após dia. Que possamos aprender a viver debaixo das Tuas bênçãos. Também, Senhor, quando momentos de aflições vierem, momentos de tristeza, que possamos também nos unir, Senhor, em comunhão, um cuidando do outro. Ensina-nos, Senhor, a ser uma igreja viva, uma igreja que cuida do próximo, uma igreja que ama o seu próximo como a si mesmo. Assim, Pai, também nós Te pedimos que Tu estejas abençoando este domingo, abençoando essa semana que vem pela frente, também tudo o que vamos fazer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Irmãos, que possamos ir na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e anunciar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos
através do agir do nosso Deus. Um abençoado domingo a todos, um abraço e até mais.